Uma babá que amava mais que a mãe biológica. Um bilionário que jurou nunca amar. Um menino surdo entre os dois. Quando ela ia partir, ele sussurrou pela primeira vez na vida: "Mamãe, não vai. O amor não pede licença." A chuva batia contra as janelas do apartamento de cobertura, enquanto Marina secava cuidadosamente o cabelo castanho de Lucas. O menino de 5 anos mantinha os olhos fixos nela, como sempre fazia. Como se temesse que ela pudesse desaparecer se piscasse por tempo demais. "Pronto, meu amor." Marina sinalizou em libras, suas mãos dançando com a graça de quem repetiu aqueles gestos 1000 vezes. "Agora você está cheirosinho e pronto para o jantar." Lucas sorriu, aquele sorriso tímido que derretia qualquer coração, e envolveu seus pequenos braços ao redor do pescoço dela. Marina fechou os olhos, respirando fundo o cheiro de shampoo infantil e sabonete. 3 anos. 3 anos cuidando daquele menino como se fosse seu próprio filho. 3 anos amando uma criança que o destino não lhe dera, mas que a vida colocara em seus braços. "Você o estraga demais." A voz grave a fez abrir os olhos. Ricardo Almeida estava encostado no batente da porta do banheiro, ainda vestindo o terno cinza escuro que usara na empresa. Seus olhos castanhos, tão parecidos com os de Lucas, a observavam com uma intensidade que ela não conseguia decifrar. Marina sentiu o rosto esquentar. Quantas vezes ele a pegara assim, abraçada ao filho, sempre com aquele olhar que a fazia sentir exposta, vulnerável. "Carinho não estraga ninguém, Sr. Almeida", respondeu ela, levantando-se e ajeitando a roupa de Lucas. "Principalmente uma criança que precisa de afeto." Houve uma pausa pesada. Marina se arrependeu imediatamente das palavras. Ela nunca criticava a forma como Ricardo criava o filho. Não era seu lugar fazer isso. "Você tem razão," ele disse suavemente, surpreendendo-a. "Eu deveria estar mais presente." Ricardo se aproximou e se ajoelhou na frente de Lucas. O menino o olhou com uma mistura de alegria e timidez. Marina observou a cena com o coração apertado. Pai e filho, tão parecidos fisicamente, mas tão distantes emocionalmente. Ricardo sinalizou algo desajeitado em libras. Lucas riu, corrigindo os gestos do pai com paciência. Marina sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Aqueles pequenos momentos entre eles eram raros demais, preciosos demais. "Ele disse que você parece um robô fazendo sinal." Marina traduziu, incapaz de conter um sorriso. Ricardo riu também. Um som rouco que ela ouvia tão poucas vezes. "Ele não está errado. Você é muito melhor nisso do que eu. É prática. Só isso." Marina pegou uma toalha para secar as mãos. "Mas ele adora quando você tenta. Olhe o sorriso dele." De fato, Lucas estava radiante, mostrando ao pai o desenho que havia feito mais cedo. Uma figura que parecia ser um homem de terno segurando a mão de uma criança menor. "Sou eu?" Ricardo perguntou, pegando o desenho com cuidado. Lucas acenou que sim, apontando para as 2 figuras, e depois para ele e para si mesmo. Marina viu algo se quebrar no rosto de Ricardo, uma emoção crua, dolorosa. Ele puxou Lucas para um abraço apertado, escondendo o rosto no cabelo do filho. Ela desviou o olhar, sentindo que estava invadindo um momento privado. Discretamente, saiu do banheiro e foi para a cozinha preparar o jantar. Suas mãos tremiam enquanto picava legumes. Aquela cena a afetara mais do que deveria. Ela não tinha direito de sentir ciúmes daquele abraço, daquela conexão entre pai e filho. Não tinha direito de desejar fazer parte daquela família. "Você está bem?" Marina quase derrubou a faca. Ricardo estava parado na entrada da cozinha, as mãos nos bolsos, observando-a. "Sim, claro. Só concentrada no jantar." "Você sempre se concentra tanto que suas mãos tremem?" Droga. Ele percebia tudo. "Foi um dia longo," ela respondeu, voltando a picar os legumes com mais força do que o necessário. "Lucas já está na sala vendo o desenho dele. Tem uns 15 minutos antes de começar a procurar por você." Marina sorriu apesar da tensão. "Ele tem um relógio biológico impressionante para saber quando estou longe demais. Ele te ama." As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina parou de cortar os legumes, mas não se virou. "Eu também o amo," ela respondeu baixinho. "É impossível não amar aquele menino." "Eu sei." Havia algo na voz de Ricardo. Uma ternura,
uma vulnerabilidade que ela nunca ouvira antes. Marina finalmente se virou para encará-lo. Ele estava mais perto do que ela imaginava. Tão perto que podia ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos, a sombra da barba que começava a aparecer ao final do dia, a forma como seus ombros pareciam carregar o peso do mundo. Obrigado, Ricardo disse, por tudo que você faz por ele, por nós. Não precisa agradecer. É meu trabalho. Não, não é só trabalho. Eu vejo como você cuida dele, como brinca, ensina, consola. Você... Ele hesitou como se as palavras fossem difíceis demais. Você faz por ele tudo o que eu deveria fazer e não consigo. Senhor Almeida. Ricardo, por favor, me chame de Ricardo. Marina engoliu em seco. 3 anos trabalhando naquela casa e nunca o chamara pelo primeiro nome. Sempre mantivera a distância profissional, a barreira segura entre empregada e patrão. Ricardo. Ela testou a palavra em seus lábios. Soou íntima demais, perigosa demais. Você é um bom pai. Só está tentando sobreviver. Criar um filho sozinho não é fácil. Mas eu não estou sozinho. Você está aqui. O jeito como ele disse aquilo, como se a presença dela fosse essencial, vital, fez o coração de Marina disparar. Eu preciso terminar o jantar. Foi uma desculpa fraca, mas Ricardo recuou, dando-lhe espaço. Claro, vou ficar com Lucas. Quando ele saiu, Marina apoiou as mãos na pia, tentando controlar a respiração. Não podia sentir isso. Não podia se permitir interpretar aquelas palavras, aquele olhar, aquela proximidade como algo além de gratidão profissional. Ricardo Almeida era seu patrão, um homem poderoso, dono de uma das maiores construtoras do país, e ela era apenas a babá, uma mulher comum que cuidava do filho dele. Além disso, já havia se iludido uma vez. Já havia acreditado em promessas de amor que se desintegraram como areia entre seus dedos. Não cometeria o mesmo erro novamente. O jantar transcorreu na rotina habitual. Marina preparou macarrão com um molho de tomate caseiro, o favorito de Lucas, e serviram na mesa da cozinha, mais acolhedora que a imensa mesa de jantar formal da sala. Lucas comia com entusiasmo, contando em libras sobre o que havia aprendido na escola especial. Suas professoras diziam que ele era brilhante, criativo, capaz de se comunicar com clareza crescente, apesar da limitação auditiva. Marina traduzia para Ricardo, que ouvia atento, fazendo perguntas quando apropriado. Ela percebia o esforço dele em estar presente, em não olhar para o celular que vibrava constantemente no bolso. A professora disse que ele pode começar a usar aparelho auditivo mais potente. Marina comentou enquanto limpava a boca de Lucas. Ela acha que com a tecnologia nova, ele conseguirá captar mais sons. Ricardo se animou. Isso é excelente. Devemos marcar uma consulta com o especialista. Já marquei para quinta-feira às 15h. Se você puder ir, estarei lá. Ricardo interrompeu com firmeza. Sem falta. Marina sorriu. Ele vai ficar feliz. Lucas, percebendo que falavam dele, olhou entre os 2 adultos com curiosidade. Marina sinalizou que papai iria com eles ao médico. O rosto do menino se iluminou de uma forma que partiu e recompôs o coração dela ao mesmo tempo. Depois do jantar, Marina deu banho em Lucas novamente. Ele havia se lambuzado de molho e o preparou para dormir. O ritual noturno era sagrado. Pijama macio, escovação de dentes, história antes de dormir. Esta noite, Lucas escolheu o livro sobre animais da floresta. Marina sentou na beirada da cama, o menino aconchegado contra ela, e começou a ler. Na verdade, sinalizando a história enquanto Lucas tocava as páginas, sentindo as texturas diferentes. Ela não percebeu quando Ricardo entrou no quarto. Só o notou quando levantou os olhos e o viu encostado na porta, observando-os com uma expressão que ela não conseguia nomear. Algo no peito dele parecia estar se desmoronando. Como se ao ver aquela cena, seu filho nos braços de Marina, os 2 imersos em seu próprio mundo silencioso e amoroso, ele finalmente entendesse o quanto havia se perdido, o quanto ainda estava perdendo. Marina terminou a história e tucou Lucas, beijando sua testa. Boa noite, meu amor. Sonhe com coisas bonitas. Lucas segurou sua mão, seus olhos grandes implorando que ela não fosse embora ainda. Eu estou aqui, ela sinalizou.
Sempre estarei aqui. Foi uma promessa que ela fazia toda a noite. Uma promessa que acreditava poder cumprir para sempre. Quando Marina finalmente saiu do quarto, deixando Lucas quase dormindo, Ricardo ainda estava no corredor. Ele dorme melhor quando você está perto, observou. Crianças precisam de rotina e segurança. Não é só isso. Ricardo passou a mão pelo cabelo, desarrumando-o. Era a primeira vez que Marina o via fazer um gesto tão humano. Ele precisa de você. Ele precisa do pai. Ele tem os dois. A afirmação ficou suspensa entre eles, carregada de significados que nenhum ousava explorar. Meu horário acabou, Marina disse, quebrando o momento. Preciso ir. Deixe-me levá-la. Está chovendo. Não é necessário. Marina. A forma como ele disse seu nome, baixo, quase íntimo, a fez estremecer. Por favor, já é tarde, está chovendo e seria muito mais prático se você me deixasse levá-la em casa. Ela sabia que deveria recusar, que cada pequena brecha na distância profissional entre eles era perigosa, mas estava cansada. A chuva caía forte e algo nela precisava, mais alguns minutos perto dele. Tudo bem, obrigada. O trajeto até o apartamento modesto de Marina foi silencioso. A chuva tamborilava no teto do carro de luxo, criando um casulo isolado do resto do mundo. Ricardo dirigia com atenção, mas ela sentia o peso de sua presença, a tensão que parecia pulsar entre eles. Marina, ele disse quando pararam em frente ao prédio dela. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você nunca se casou? Teve filhos? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Marina ficou imóvel, as mãos apertadas no colo. Desculpe, Ricardo se apressou em dizer. Fui inconveniente, não precisa... Quase me casei uma vez. Ela o interrompeu surpresa com a própria honestidade. Tinha tudo planejado, vestido comprado, igreja reservada, lua de mel agendada. Ela deu um riso amargo. 2 semanas antes do casamento ele sumiu. Deixou um bilhete dizendo que não podia seguir com aquilo, que não me amava o suficiente. Ricardo ficou em silêncio, processando. Descobri depois que ele estava tendo um caso havia meses. Casou-se com ela 6 meses depois. Hoje tem 3 filhos. Marina, não precisa dizer nada. Ela finalmente o encarou. Foi há muito tempo. Já superei. Mas não havia superado. Não completamente. A rejeição ainda doía como uma ferida mal cicatrizada. A sensação de não ter sido suficiente, de ter sido facilmente descartável, ainda a perseguia. Ele era um idiota. Ricardo disse com uma intensidade que a surpreendeu. Qualquer homem que tenha você e escolha deixá-la ir é um completo idiota. Marina sentiu lágrimas ardendo. Obrigada por dizer isso. Não estou apenas dizendo. Ele se virou completamente para ela. É verdade. Eu vejo você todos os dias. Vejo sua dedicação, sua bondade, sua paciência infinita com Lucas. Vejo como você ilumina ambientes apenas por estar neles. Qualquer homem que não perceba seu valor não merece você. O ar no carro parecia ter sido sugado. Marina não conseguia desviar o olhar dos olhos escuros de Ricardo, da sinceridade brutal que via neles. Eu deveria ir, ela sussurrou. Sim, ele concordou. Mas nenhum dos dois se moveu. Marina abriu a porta, a chuva invadindo imediatamente o carro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marina. Ela correu até a entrada do prédio, ensopada em segundos. Quando olhou para trás, o carro ainda estava lá. Ricardo observando até ter certeza de que ela entrara em segurança. Em seu apartamento pequeno, mas aconchegante, Marina ficou parada no escuro por longos minutos, tentando controlar os pensamentos acelerados, o coração disparado. Aquela conversa mudara algo entre eles. Quebrara uma barreira invisível. E Marina não sabia se deveria estar aterrorizada ou esperançosa com o que isso significava. 3 anos cuidando de Lucas. 3 anos mantendo distância de Ricardo. 3 anos construindo muros ao redor de seu coração para não se apaixonar pelo impossível. E em uma única noite chuvosa, todas as suas defesas começavam a rachar. A quinta-feira amanheceu clara e fria. Marina acordou antes do alarme, o estômago embrulhado de ansiedade. Era o dia da consulta importante de Lucas. Ficou longos minutos diante do guarda-roupa,
trocando de roupa 3 vezes. Finalmente decidiu por calça social preta e blusa azul clara que realçava seus olhos. Prendeu o cabelo em rabo de cavalo baixo. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Havia expectativa em seus olhos que não via há muito tempo. Algo que ia além da preocupação com Lucas. Às 2 da tarde, Lucas já a esperava na porta, saltitando de empolgação. Calma, meu amor, Marina sinalizou, ajoelhando-se para ajustar o casaco dele. Ouviu passos atrás de si. Não precisou olhar para saber que era Ricardo. Estou pronto, a voz grave anunciou. Marina respirou fundo antes de virar. O ar fugiu de seus pulmões. Ricardo não estava de terno. Usava jeans escuros e camisa branca com mangas dobradas. O cabelo estava ligeiramente bagunçado. Ele parecia diferente, mais acessível, perigosamente atraente. Você está bonita hoje, ele disse. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Obrigada. Lucas correu para o pai, que o pegou no colo naturalmente. Marina observou pai e filho com o coração apertado. O trajeto até a clínica foi silencioso. Lucas sentou entre os dois, olhando pela janela fascinado. Ele está animado, Ricardo comentou. Ele sempre fica assim quando sai de casa. Qualquer aventura o empolga. Como nunca percebi isso antes? Havia dor na voz. Você está aqui agora. É isso que importa. A clínica ocupava um prédio moderno de vidro e aço. Marina conhecia bem aquele lugar. 3 anos levando Lucas ali. Na sala de espera, Lucas sentou entre eles, mão agarrada à de Marina. Era seu gesto de segurança, sua âncora. Ele está nervoso? Ricardo perguntou. Um pouco. Médicos sempre deixam ele ansioso. Eu deveria ter vindo a todas as consultas. Não se culpe. O importante é que está presente agora. O Dr. Henrique Cardoso os recebeu calorosamente. Meia-idade, óculos redondos, sorriso genuíno. Senhor Almeida, que prazer! E você, campeão, como cresceu? Lucas respondeu em libras. Marina traduziu automaticamente. Ele comeu panquecas no café. O médico riu. Excelente! Panquecas são fundamentais para exames auditivos. Enquanto preparava o equipamento, comentou. Marina é uma das mães mais dedicadas que conheço. Marina sentiu o rosto queimar. Sou apenas a babá. Ah, desculpe. O médico pareceu surpreso. Vocês têm uma conexão tão natural? Assumi que fosse biológica. Marina não respondeu. Sentiu o peso do olhar de Ricardo. O exame durou 40 minutos. Lucas cooperou perfeitamente. Quando terminou, o Dr. Cardoso pediu que o menino esperasse na sala de brinquedos. Marina sentiu o estômago apertar. Conversas separadas nunca eram bom sinal. Algo está errado, pensou. Tenho novidades. O médico começou tirando os óculos. E são excelentes. Os últimos exames de Lucas mostram evolução muito significativa. A surdez não é tão profunda quanto diagnosticamos. O que isso significa? Ricardo se inclinou tenso. Significa que há tratamento real, esperança concreta. Mostrou gráficos coloridos. Com implantes cocleares e terapia fonoaudiológica intensiva, acredito que podemos restaurar uma porcentagem muito significativa da audição dele. O consultório pareceu girar. Marina agarrou os braços da cadeira. Ele vai ouvir? Ela sussurrou. De verdade? Com cirurgia e reabilitação adequada, sim. Não será perfeito. Provavelmente sempre precisará de aparelhos auditivos. Mas poderá conversar normalmente, ouvir música, participar de sala de aula regular. O médico sorriu. Ele terá uma vida completamente diferente. Ricardo ficou imóvel por longo momento. Então cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremeram. Senhor Almeida? Desculpem. A voz saiu abafada. Nunca pensei que ouviria essas palavras. Marina tocou o ombro dele instintivamente. Ricardo agarrou sua mão, entrelaçando os dedos com força quase dolorosa. Quando podemos fazer a cirurgia? Perguntou, não soltando a mão dela. Precisarei fazer exames complementares, mas diria que em 2 a 3 semanas podemos agendar. Procedimento delicado, mas nossa equipe tem taxa de sucesso superior a 90%. Os minutos seguintes foram um turbilhão de informações técnicas. Marina fazia perguntas práticas sobre cuidados pós-operatórios. Ricardo focava nos aspectos médicos e financeiros. Funcionavam em sincronia perfeita, complementando um ao outro,
Quando saíram, Lucas os esperava brincando com blocos. Ao vê-los, abandonou tudo e correu para Marina. Está tudo bem, meu amor. Ela sinalizou, sorrindo apesar das lágrimas. Tudo muito bem. Ricardo se ajoelhou, segurando o rosto do filho com ambas as mãos. Lucas o olhou com aqueles olhos confiantes. Papai tem uma surpresa. Em breve você vai poder ouvir. Lucas inclinou a cabeça, confuso pelo conceito abstrato. Vai ouvir minha voz quando eu falar, Marina complementou, agachando-se também. Vai ouvir música, pássaros cantando, chuva na janela. Os olhos de Lucas se arregalaram lentamente. Ele tocou os próprios ouvidos com curiosidade. Depois os de Marina, tentando compreender o milagre prometido. Sim, meu amor, vai ouvir tudo. Lucas a abraçou com força repentina. Marina o ergueu, girando com ele enquanto ria e chorava simultaneamente. Alegria pura, não diluída. Quando o colocou no chão, encontrou Ricardo observando-os fixamente. A expressão no rosto dele roubou seu ar completamente. Havia tanto amor naqueles olhos escuros, tanto alívio, gratidão crua e algo mais, algo intenso e assustador que fazia seu coração disparar. Marina, ele disse, voz rouca. Ela não conseguiu se mover. Ficou paralisada enquanto ele se aproximava, eliminando a distância entre eles. Suas mãos subiram tremendo, segurando o rosto dela com delicadeza, que contrastava com a intensidade do olhar. Obrigado, Ricardo sussurrou, tão perto que ela sentia seu hálito. Por tudo, por cuidar dele como se fosse seu, por amá-lo quando eu estava perdido demais, por estar aqui hoje, por ser você. Eu sempre vou estar. Ele a beijou. O mundo parou. As mãos de Ricardo eram firmes no rosto dela, lábios surpreendentemente macios. O beijo não era agressivo, era carregado de emoção, gratidão transbordante, algo profundo que ela não ousava nomear. Marina congelou, totalmente paralisada pela surpresa. Seu cérebro parou de funcionar. Só existia a sensação daqueles lábios nos seus, o cheiro da colônia dele, o calor irradiando de suas mãos. Então a realidade a atingiu como tapa violento. Marina se afastou tão bruscamente que quase tropeçou. Levou a mão aos lábios, olhos arregalados de choque absoluto. Eu preciso... balbuciou pegando a bolsa com mãos trêmulas. Desculpe, preciso ir, agora. Marina, espera! Mas ela já corria pelo corredor, passando pela recepcionista surpresa, atravessando as portas. Ouviu Ricardo chamando, mas não podia parar. Não depois daquilo. No táxi, encostou a cabeça na janela fria, corpo tremendo. Levou os dedos aos lábios, ainda sentindo o fantasma do beijo queimando. Por que fizera aquilo? Por que, depois de 3 anos de distância profissional, escolher aquele momento para destruir todas as barreiras? E pior, por que parte traiçoeira dela desejara que o beijo nunca terminasse? As memórias vieram como enxurrada devastadora. Felipe sorrindo ao colocar o anel. Felipe prometendo amor eterno. Felipe desaparecendo 2 semanas antes do casamento com apenas um bilhete cruel. Não te amo o suficiente. Nunca amei. Desculpe. Ela jurara nunca mais se permitir aquela vulnerabilidade. Nunca mais acreditar em promessas que poderiam ser quebradas tão facilmente. E Ricardo era infinitamente mais perigoso. Não era apenas um homem. Era seu patrão, rico, poderoso, vivendo em mundo diferente. Por que a beijaria? Gratidão. Só podia ser impulso momentâneo, alimentado pela emoção da notícia. Nada mais. Mas seu coração teimoso insistia em discordar violentamente. Em casa, tomou banho longo, preparou chá, tentou ler. Nada funcionava. Sua mente voltava sempre ao beijo. Quando o telefone tocou com o nome de Ricardo, desligou. 3 vezes. Na 4ª, deixou-no silencioso. Horas depois, uma mensagem. Marina, por favor, precisamos conversar. Me desculpo profundamente por te beijar sem permissão. Foi inapropriado. Mas não desapareça. Lucas pergunta por você. Lucas. O menino não tinha culpa da bagunça emocional dos adultos. Digitou e apagou 5 respostas antes de enviar. Estarei aí amanhã às 8h como sempre. Vamos esquecer que isso aconteceu. Ricardo respondeu imediatamente. Não posso esquecer e não quero.
Mas respeitarei seu espaço. Até amanhã, Marina. Ela olhou a mensagem por longos minutos antes de desligar o telefone. Naquela noite não conseguiu dormir. Na manhã seguinte chegou com o estômago embrulhado. Lucas a recebeu com entusiasmo habitual, abraçando suas pernas. Bom dia, meu amor, sinalizou carinhosamente, beijando sua cabeça. Ricardo não estava na cozinha. Alívio e decepção simultaneamente. A rotina transcorreu normalmente. Café da manhã, banho de Lucas, brincadeiras educativas. Marina mergulhou nas tarefas, grata pela distração que elas ofereciam. Só no fim da tarde, Ricardo finalmente apareceu. Usava moletom e camiseta, como se não tivesse saído de casa o dia inteiro. Podemos conversar? Perguntou baixinho, respeitando cuidadosamente a distância entre eles. Marina olhou Lucas entretido com blocos de montar. Depois Ricardo. Não podia evitar aquela conversa para sempre. Está bem. Foram para a varanda ampla que dava vista para a cidade. A tarde caía suave, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Marina ficou o mais longe possível dele, abraçando o próprio corpo defensivamente. Quero me desculpar, Ricardo começou, passando a mão pelo cabelo, gesto que ela já reconhecia como nervosismo. Ontem eu me deixei levar completamente pela emoção do momento, pela notícia sobre Lucas. Não tive o direito de te beijar sem perguntar primeiro, sem saber como você se sentia. Não, Marina o interrompeu, forçando firmeza na voz que tremia. Você não tinha, e não pode acontecer novamente. Marina, eu sou sua empregada, Ricardo, a babá do seu filho. Existe uma linha clara que não podemos cruzar. E se eu não me importar com essa linha? As palavras ficaram suspensas pesadamente no ar entre eles. O que você está dizendo? Ricardo deu um passo determinado à frente. Marina quis recuar instintivamente, mas se forçou a permanecer parada. Estou dizendo que não consigo parar de pensar em você. Passo os dias inteiros observando como você cuida dele, como ilumina cada ambiente que entra. Me pego criando desculpas esfarrapadas para ficar em casa só para estar perto de você. Ele fez uma pausa carregada de significado. Estou me apaixonando por você, Marina, e acho que já estou há muito tempo. O mundo inteiro girou violentamente. Marina sentiu as pernas fraquejarem perigosamente sob ela. Não! Sussurrou desesperadamente. Você não pode dizer isso. Por quê? Porque você trabalha para mim? Eu posso facilmente contratar outra pessoa para... Não é só isso! Sua voz saiu mais alta do que pretendia, carregada de pânico. Você não entende? Não pode simplesmente decidir que tem sentimentos por mim e esperar que eu... As palavras falharam completamente presas na garganta. Marina virou-se abruptamente, apoiando as mãos no parapeito frio da varanda, tentando controlar a respiração que saía completamente acelerada. O que foi, Marina? Me ajude a entender. Ele pediu suavemente atrás dela. Ela fechou os olhos com força, as memórias voltando dolorosamente. Eu já passei por isso. Já acreditei em um homem que dizia ter sentimentos profundos por mim. Planejei um futuro inteiro ao lado dele. E então, do nada, sem nenhum aviso, ele decidiu que eu não era suficiente. Eu não sou ele. Todos os homens dizem exatamente isso. As lágrimas começaram a escorrer livremente pelo rosto dela. Até que um dia, sem aviso, decidem que não sou. Ricardo ficou em silêncio pesado por longos segundos, absorvendo e processando suas palavras. Então, muito lentamente, assentiu com compreensão genuína. Entendo. E respeito profundamente isso. Ele recuou alguns passos, dando-lhe o espaço físico que ela claramente precisava. Não vou pressionar você. Não vou tornar as coisas desconfortáveis ou constrangedoras. Se você quiser continuar trabalhando aqui apenas como babá, sem nenhuma complicação adicional, eu aceito completamente essa decisão. Marina enxugou as lágrimas rapidamente, tentando desesperadamente se recompor. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Ricardo continuou, sua voz firme, mas incrivelmente suave, quase íntima. O que eu sinto por você é absolutamente real. Não é gratidão momentânea pela notícia de hoje. Não é impulso passageiro alimentado pela emoção. É algo que eu venho sentindo crescer dentro de mim há muitos meses, talvez até anos. E mesmo que você nunca corresponda a esses sentimentos, mesmo que a gente fique apenas como empregador e empregada pelo resto das nossas vidas, isso não vai mudar.
Eu não vou mudar. Ele esperou um momento longo e tenso, claramente dando-lhe a chance de responder, de dizer algo, qualquer coisa. Quando Marina permaneceu em silêncio absoluto, Ricardo assentiu novamente respeitosamente e voltou calmamente para dentro do apartamento. Marina ficou completamente sozinha na varanda, observando o pôr do sol magnífico enquanto seu mundo cuidadosamente construído desmoronava e se reconstruía simultaneamente ao seu redor. Os dias seguintes foram uma dança delicada de proximidade e distância. Marina chegava às 8 da manhã em ponto, cuidava de Lucas com a mesma dedicação de sempre e saía pontualmente às 6 da tarde. Nada havia mudado na superfície, mas por baixo tudo era diferente. Ricardo respeitava escrupulosamente o espaço que ela havia estabelecido, mas sua presença era constante de maneiras que antes não eram. Ele trabalhava de casa com muito mais frequência do que o normal. Aparecia na cozinha durante o café da manhã de Lucas com desculpas sobre precisar de um café forte. Participava dos banhos noturnos, aprendendo cada vez mais libras com dedicação renovada, cometendo erros propositais que faziam o menino rir alto. E sempre, sempre, havia aquele olhar. Marina sentia o peso constante daqueles olhos escuros sobre ela, observando atentamente enquanto ela preparava o lanche de Lucas, acompanhando cada movimento quando brincava com o menino na sala, estudando seu rosto quando ela pensava que ele não estava vendo. Havia tanto não dito naquele olhar, tanta emoção contida, que às vezes ela precisava desviar rapidamente, o coração acelerado e as mãos tremendo levemente. Era tortura e conforto ao mesmo tempo. Doía estar perto dele sabendo que logo se separaria. Mas também era precioso. Cada momento roubado, cada olhar compartilhado, cada acidente de mão se tocando ao pegar o mesmo objeto. Ele está diferente, comentou Lucas em libras durante o jantar de uma quarta-feira. Estava apenas ele e Marina. Ricardo tinha uma reunião online que se estendia. Quem, meu amor? Papai. Ele sorri mais. Fica mais tempo com a gente. Marina sentiu um aperto no peito. Isso é bom, não é? Você gosta de ter papai por perto. Lucas assentiu entusiasmado, mas então franziu a testa. Mas ele fica triste quando você vai embora. Eu vejo. As mãos de Marina pararam no meio de um sinal. Como você sabe que ele fica triste? Ele vai para a janela e fica olhando até seu táxi sumir. Toda noite. Lucas inclinou a cabeça. Você também fica triste? Marina engoliu em seco. Como explicar sentimentos tão complicados para uma criança de 5 anos? Às vezes os adultos ficam confusos sobre o que sentem, sinalizou cuidadosamente. Mas o importante é que eu amo muito você, e isso nunca vai mudar. Lucas pareceu satisfeito com a resposta e voltou a comer. Mas Marina ficou inquieta pelo resto da noite. Na sexta-feira, o Dr. Cardoso ligou. A cirurgia estava agendada para dali a 2 semanas, dia 15 de dezembro, 10 dias antes do Natal. Ricardo a procurou assim que desligou. Você ouviu? Sim, é uma ótima notícia. Marina, ele hesitou, as mãos nos bolsos. Eu sei que você pediu distância, e eu estou respeitando, mas preciso perguntar uma coisa. Ela esperou, o coração disparado. Você vai estar aqui? No dia da cirurgia? Lucas vai precisar de você quando acordar. Claro, Marina respondeu sem hesitar. Eu nunca faltaria em um momento tão importante. Algo nos olhos dele se suavizou. Obrigado. Foi naquela noite, sozinha em seu apartamento, que Marina tomou a decisão. Sentou-se à mesa da cozinha com papel e caneta e começou a escrever. A carta foi difícil. Cada palavra parecia rasgar um pedaço dela, mas precisava ser feita. Ricardo, decidi que depois da cirurgia de Lucas, quando ele estiver recuperado e estável, vou deixar meu cargo. Não é uma decisão fácil, mas é necessária. Você me ofereceu algo precioso com sua honestidade, mas eu não posso corresponder. Não porque você não mereça, mas porque eu não consigo. As feridas do passado são profundas demais, e o medo de ser abandonada novamente me paralisa. Além disso, minha presença aqui só vai complicar as coisas. Lucas precisa de estabilidade, de uma rotina que não seja afetada pela tensão entre nós. Ele merece isso. Vou ficar até ter certeza de que ele está bem, de que a recuperação está indo conforme o esperado.
Vou ajudar na transição para uma nova babá. Mas depois, preciso seguir em frente. Por favor, entenda que essa é a única forma que encontrei de proteger a todos nós. Você, Lucas e especialmente meu próprio coração. Marina. Dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na bolsa. Entregaria na segunda-feira. O fim de semana passou em uma névoa densa de emoções contraditórias. Marina limpou meticulosamente seu apartamento, organizou suas coisas em caixas, pesquisou anúncios de emprego em sites especializados, atualizou seu currículo. Tudo muito prático, muito racional, muito organizado. Era mais fácil focar nas tarefas concretas do que pensar no que realmente estava fazendo. Mas à noite, quando finalmente deitava na cama vazia e o silêncio do apartamento a envolvia, não havia mais distrações. As lágrimas vinham inevitavelmente, molhando o travesseiro enquanto ela lutava para respirar através da dor. Chorava por Lucas, pelo menino que ela amava como filho e que logo haveria partir. Chorava por Ricardo, pelo homem que finalmente havia aberto seu coração apenas para ela o fechar. E chorava por si mesma, pela mulher covarde que preferia fugir a arriscar ser feliz novamente. Ela amava Lucas. Amava aquele menino como se fosse seu próprio filho. A ideia de deixá-lo partia seu coração em pedaços. E Ricardo? Deus, Ricardo. Marina não queria admitir, mas sabia a verdade. Também estava se apaixonando por ele, pela forma como ele se esforçava para ser um pai melhor, pelo jeito que olhava para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, pela vulnerabilidade que ele mostrava apenas a ela. Mas o medo era maior que tudo. O medo de acreditar, de se entregar, e então ser descartada novamente. Não sobreviveria a isso uma segunda vez. Na segunda-feira, Marina chegou ao apartamento com a carta pesando na bolsa como chumbo líquido. Cada passo até a porta parecia mais pesado que o anterior. Ela havia ensaiado mentalmente 1000 vezes o que diria, como agiria, mas agora que o momento havia chegado, sentia-se completamente despreparada. Ricardo estava na cozinha, preparando o café. O cheiro forte e reconfortante preencheu o ar. Ele usava uma camiseta cinza simples e calça de moletom, roupas casuais que o faziam parecer mais jovem, mais acessível, mais humano. Havia olheiras profundas sob seus olhos, como se também não estivesse dormindo bem. Bom dia! Ele cumprimentou com um sorriso cansado que não alcançou seus olhos. Bom dia! Marina hesitou na entrada da cozinha, os dedos apertando a alça da bolsa. Ricardo, eu preciso te dar uma coisa. Algo na seriedade de seu tom fez com que ele largasse a xícara imediatamente. Ela estendeu a carta com mãos que tremiam visivelmente. Ele a pegou devagar, franzindo a testa ao reconhecer seu nome escrito na frente com a letra caprichada dela. O que é isso? Leia, por favor. Sua voz saiu quase um sussurro. Ricardo abriu a carta ali mesmo, em pé na cozinha. Marina observou seu rosto mudar enquanto lia. Surpresa, dor, compreensão, resignação. Quando terminou, ele dobrou o papel lentamente e olhou para ela. Você tem certeza? Marina forçou-se a assentir. É o melhor para todos. Para todos? Ou só para você? Não havia acusação na voz dele. Apenas tristeza profunda. Ricardo! Não. Ele levantou a mão. Você tem o direito de fazer suas escolhas. Eu disse que respeitaria. E vou respeitar. Pausa. Mas por favor, não diga que é melhor para Lucas. Porque não é. Ele ama você. Vai sofrer quando você for embora. As palavras foram como facadas. Marina piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas. Vou ajudar na transição. Vou garantir que ele fique bem. Marina, ninguém pode substituir você na vida dele. Você sabe disso. Então o que você quer que eu faça? Sua voz saiu mais alta, carregada de emoção. Que eu fique aqui sentindo isso que sinto, sabendo que a qualquer momento você pode mudar de ideia sobre mim? Que você pode acordar um dia e perceber que eu não sou o suficiente? Ricardo deu um passo à frente. Eu nunca... Você não sabe. Marina interrompeu, lágrimas finalmente escapando. Ninguém sabe o que vai sentir daqui a 1 mês, 1 ano. Felipe também tinha certeza, e olha o que aconteceu. Eu não sou o Felipe, Marina. Quantas vezes preciso dizer isso? Até eu conseguir acreditar. A confissão saiu em um grito sufocado. Até eu conseguir olhar para você e não ter medo de que tudo isso seja temporário.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo a observava com uma mistura de dor e compreensão que a desfazia por dentro. Tudo bem, ele disse finalmente, sua voz suave. Você precisa de tempo, de espaço. Eu entendo. Ele segurou a carta contra o peito. Vou respeitar sua decisão. Mas Marina, quando você for embora, a porta vai continuar aberta. Sempre. Marina não confiou em sua voz para responder. Apenas assentiu e foi procurar Lucas, que já estava acordado no quarto. Os dias seguintes foram os mais difíceis de sua vida. Marina cuidava de Lucas como sempre, mas havia uma camada de despedida em cada gesto. Cada história que contava, cada refeição que preparava, cada abraço, tudo tinha o peso da finitude. Ricardo manteve sua palavra. Não pressionava, não mencionava a carta. Mas sua presença era constante, como se ele quisesse absorver cada momento que restava. Lucas percebia a atenção. Marina via nas perguntas que ele fazia em libras, na forma como segurava sua mão com mais força, nos olhares preocupados que lançava entre ela e o pai. Está tudo bem, meu amor. Ela reassegurava constantemente. Tudo vai ficar bem. Mas seria. A cirurgia foi marcada para uma quinta-feira. Na quarta à noite, Marina ajudou Lucas a tomar banho e vestir o pijama favorito. Amanhã é o dia especial. Ela sinalizou, sentando-se na beirada da cama dele. Você vai para o hospital, os médicos vão fazer a cirurgia e quando você acordar, vai poder começar a ouvir. Lucas parecia assustado e empolgado ao mesmo tempo. Vai doer? Não, meu amor. Você vai estar dormindo. E quando acordar, eu e papai vamos estar lá. Promete? Prometo. Lucas abraçou seu ursinho de pelúcia, o mesmo que Marina havia dado a ele no primeiro Natal que passaram juntos. E depois, você vai ficar? A pergunta perfurou seu coração. Marina escolheu as palavras cuidadosamente. Vou ficar até você estar bem e forte de novo. Vou te ensinar a ouvir os sons novos. Vou estar aqui para tudo que você precisar. Tecnicamente não era mentira, mas também não era a verdade completa. Lucas pareceu satisfeito. Aninhado contra ela, começou a adormecer. Marina ficou ali por longos minutos, memorizando o peso dele em seus braços, o cheiro do shampoo no cabelo dele, a confiança absoluta com que ele se entregava ao sono. Eu amo você, sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. Sempre vou amar. Quando saiu do quarto, Ricardo a esperava no corredor. Eles se olharam em silêncio por um longo momento. Obrigado, ele disse baixinho, por tudo que você fez por ele, por nós. Eu faria tudo de novo, Marina respondeu com honestidade absoluta. Eu sei. Ricardo deu um passo à frente, hesitante. Marina, não importa o que aconteça depois da cirurgia. Quero que saiba uma coisa. Você mudou nossas vidas. A forma como você ama Lucas, como você nos ensinou a ser uma família, isso é eterno. Ninguém pode tirar isso. Marina sentiu as lágrimas queimarem. Ricardo, não torna as coisas mais difíceis. Não estou tentando. Ele estendeu a mão e, após hesitar, ela a pegou. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente. Só estou dizendo a verdade. Você merece saber. Eles ficaram assim, mãos dadas no corredor escuro, compartilhando um momento de silêncio carregado de tudo que não podiam dizer. Finalmente Marina soltou sua mão. Preciso ir. Amanhã vai ser um dia longo. Marina, ela parou na porta. Eu vou esperar. Ricardo disse suavemente. Não importa quanto tempo leve. Vou esperar. Marina não respondeu. Não podia. Apenas saiu, fechando a porta atrás de si, e deixou as lágrimas caírem livremente, apenas quando estava segura dentro do táxi. O hospital cheirava a desinfetante e esperança. Uma combinação estranha que Marina nunca esqueceria. Ela segurou a mão de Lucas com força enquanto caminhavam pelos corredores brancos infinitos. Seus passos ecoavam no silêncio, criando um ritmo ansioso. O menino usava um pijama hospitalar pequeno demais e desbotado, segurando seu ursinho de pelúcia marrom contra o peito como escudo protetor contra o mundo desconhecido. Tenho medo. Ele sinalizou com a mão livre, os olhos grandes e vulneráveis como nunca antes. Marina parou imediatamente, ajoelhou-se na frente dele ali mesmo no meio do corredor e segurou seu rosto pequeno com ambas as mãos trêmulas. Eu sei, meu amor, ter medo é normal.
Mas sabe o que mais? Você é o menino mais corajoso e forte que eu conheço em toda a minha vida. E eu e papai vamos estar exatamente aqui, esperando quando você acordar. Prometo de coração. Lucas olhou para o pai, que caminhava atrás deles carregando a pequena mala. Ricardo se aproximou e também se ajoelhou, formando um círculo protetor ao redor do menino. Quando você acordar, Ricardo sinalizou devagar, mas com cuidado. Vai poder ouvir minha voz dizendo o quanto eu te amo. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. E a voz dela, sinalizou apontando para Marina. Marina sentiu o coração se partir. Sim, meu amor, vai ouvir minha voz também. A enfermeira veio buscá-lo minutos depois. Lucas chorou quando tiveram que soltá-lo, estendendo os braços para Marina em um gesto universal de desespero infantil. Ela queria correr atrás dele, pegá-lo no colo, levá-lo para casa onde estaria seguro, mas apenas acenou, sorrindo através das lágrimas. Você consegue, seja corajoso. Quando Lucas desapareceu através das portas duplas, Marina finalmente permitiu que as pernas falhassem. Sentou-se pesadamente nas cadeiras de plástico da sala de espera, enterrando o rosto nas mãos. Sentiu o peso de Ricardo se sentar ao seu lado. Por um longo momento, ficaram em silêncio. Então, hesitante, ele pegou a mão dela. Marina não a retirou. Naquele momento, precisavam um do outro. Ele vai ficar bem, Ricardo disse mais para si mesmo que para ela. Ele tem que ficar bem. Vai! Marina concordou com convicção que não sentia completamente. Ele é forte. E o Dr. Cardoso é o melhor. As horas seguintes foram uma eternidade. Marina assistiu o relógio na parede se mover com lentidão torturante. Ricardo caminhava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Ocasionalmente, ele parava diante da janela, olhando para o nada, as mãos nos bolsos. Ricardo! Marina chamou suavemente após a terceira hora. Ele se virou. Senta, por favor. Você vai se desgastar. Ele obedeceu, afundando na cadeira ao lado dela. Passou as mãos pelo rosto, exausto. Eu não posso perdê-lo, Ricardo disse, voz quebrada. Já perdi tanto tempo. Se algo der errado, não vai dar. Marina o interrompeu firmemente. Olha para mim. Ele levantou os olhos, e Marina viu medo cru neles. Lucas é forte, mais forte do que qualquer um de nós. Ele vai superar isso, vai ouvir, vai ter a vida que merece. Ela apertou a mão dele. E você vai estar lá para cada momento. Você se tornou um pai maravilhoso, Ricardo. Ele sabe disso. Graças a você, Ricardo sussurrou. Você me ensinou a ser pai. Marina sentiu as lágrimas queimarem. Você sempre foi o pai dele. Só precisava aprender a se ver assim. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, compartilhando força silenciosa, até que o Dr. Cardoso finalmente apareceu. Família Almeida? Ambos se levantaram de um pulo. A cirurgia foi um sucesso completo. O médico anunciou com um sorriso cansado. Lucas está se recuperando na sala de pós-operatório. Em algumas horas poderão vê-lo. Marina sentiu as pernas cederem novamente, mas Ricardo a amparou, seu braço firme ao redor dela. Ou talvez ela o estivesse amparando. Era impossível dizer onde um terminava e o outro começava naquele momento de alívio compartilhado. Obrigado, Ricardo conseguiu dizer, voz estrangulada. Muito obrigado. Quando finalmente permitiram que entrassem, Lucas dormia profundamente, uma bandagem branca envolvendo sua cabeça. Parecia tão pequeno naquela cama de hospital, cercado por máquinas e tubos. Marina puxou uma cadeira para o lado da cama e pegou sua mãozinha. Estou aqui, meu amor, sussurrou, sabendo que ele não podia ouvir ainda. Conseguiu. Foi tão corajoso. Ricardo ficou do outro lado, uma mão no ombro do filho, os olhos fixos no rosto pálido dele. Ele vai ficar bem, Marina disse novamente, desta vez com certeza absoluta. Graças a Deus, Ricardo respondeu. E graças a você. Não teria conseguido passar por isso sem você. Marina não respondeu. Não podia, porque em poucos dias ele teria que aprender a fazer exatamente isso, passar por tudo sem ela. Lucas acordou horas depois, desorientado e assustado. Marina estava ao seu lado imediatamente, sinalizando com calma. Você está bem. A cirurgia acabou. Está tudo bem. Ele chorou.
e ela o abraçou com cuidado, atenta aos fios e bandagens. Ricardo estava do outro lado, sua mão grande acariciando o cabelo do filho com ternura infinita. Os primeiros dias de recuperação foram difíceis. Lucas tinha dores de cabeça, náuseas, medo. Marina praticamente morou no hospital, recusando-se a deixá-lo sozinho por mais de alguns minutos. Ricardo também não saía, trabalhando de um laptop na desconfortável cadeira de plástico. Você deveria ir para casa descansar, Marina disse na terceira noite. Poderia dizer o mesmo de você. Eles trocaram um olhar cansado e cúmplice. Nenhum de nós vai sair daqui, não é? Marina suspirou. Não até ele ir para casa. E foi assim que passaram aqueles dias, juntos, cuidando de Lucas, apoiando um ao outro em silêncio. Era uma prévia de como poderia ser se Marina não tivesse tanto medo. Mas ela afastava esses pensamentos toda vez que surgiam. Uma semana após a cirurgia, o Dr. Cardoso autorizou a alta. Mas cuidado extremo nas próximas semanas, advertiu. Nada de movimentos bruscos. O implante precisa se assentar. Em casa, Marina preparou o quarto de Lucas como um ninho seguro. Travesseiros extras, seu cobertor favorito, todos os brinquedos ao alcance. Ela havia tirado alguns dias de folga do trabalho temporário que arranjara. Uma mentira necessária, já que, tecnicamente, ainda era a babá de Lucas. Marina, Lucas sinalizou na segunda noite em casa. Quando vou ouvir? Em breve, meu amor. O médico precisa ativar o implante primeiro. Depois você vai começar a terapia para aprender a reconhecer os sons. Você vai me ensinar? Marina engoliu o nó na garganta. Vou estar aqui para tudo. Ricardo apareceu na porta do quarto. Como ele está? Bem, com um pouco de dor de cabeça, mas nada sério. Marina, você precisa descansar também. Está aqui desde as 6 da manhã. Estou bem. Mentirosa. Não havia acusação na voz dele, apenas preocupação genuína. Por favor, vá para casa. Tome um banho decente. Durma em uma cama de verdade. Eu cuido dele esta noite. Marina hesitou, olhando para Lucas, que já estava quase dormindo. Eu vou ficar bem. Ricardo insistiu suavemente. Aprendi com a melhor. Finalmente ela concordou. Mas antes de sair, beijou a testa de Lucas. Até amanhã, meu amor. Em casa, o apartamento vazio ecoava sua solidão. Marina tomou banho, vestiu roupas limpas, mas não conseguiu dormir. Ficou acordada olhando para o teto, pensando em Lucas, em Ricardo, nas escolhas que havia feito. O telefone vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Ele está dormindo tranquilo, sonhando com você, provavelmente. Obrigado por tudo que fez hoje. E todos os dias. Marina digitou e apagou várias respostas antes de simplesmente enviar. Sempre. 2 dias antes do Natal, chegou finalmente o dia tão esperado da ativação do implante coclear. O Dr. Cardoso os recebeu em seu consultório com entusiasmo mal contido e um sorriso enorme no rosto. Hoje é o grande dia, campeão, ele disse a Lucas com energia, embora o menino ainda precisasse de Marina para traduzir cada palavra em libras. Vamos ligar seu novo ouvido e abrir um mundo completamente novo para você. O processo foi infinitamente mais emocionante e intenso do que qualquer um deles esperava ou estava preparado para viver. O médico ajustou configurações complexas em um computador sofisticado, conectado diretamente ao implante de Lucas, através de cabos finos. Então, respirou fundo e olhou para o menino com expectativa. Lucas, você está ouvindo algo? Lucas arregalou os olhos. Suas mãos voaram em sinais frenéticos. Sim, está fazendo barulho. Marina começou a chorar. Ricardo também. O Dr. Cardoso sorria radiante. O que você está ouvindo? Marina sinalizou através das lágrimas. Um bip, como um passarinho mais diferente. Não eram palavras ainda, mas eram sons. Sons reais entrando nos ouvidos de Lucas pela primeira vez em 5 anos. O médico continuou os ajustes. Lucas reagia a cada mudança, seus olhos se arregalando, sorrindo, às vezes fazendo careta quando algo era muito alto. Vai levar tempo, o Dr. Cardoso explicou. O cérebro dele precisa aprender a interpretar esses sinais. Mas com terapia e paciência, ele vai começar a reconhecer vozes, palavras, música. Posso falar com ele?
Ricardo perguntou esperançoso. Pode, mas ele ainda não vai entender. Por enquanto tudo é só ruído. Mesmo assim, Ricardo se ajoelhou na frente do filho. Lucas, disse em voz alta, articulando claramente. Lucas inclinou a cabeça, concentrado. Ouvi você. Ele não entendia as palavras, mas sabia que o pai estava falando. Era um começo. Nos dias seguintes, a casa dos Almeida se transformou em um laboratório de sons. Marina trazia objetos diferentes. Os deixava cair, batia palmas, tocava música suave. Lucas reagia a tudo com maravilhamento, tentando identificar cada som novo. Marina, ele sinalizou uma tarde, 3 dias antes do Natal. Diga meu nome. Em voz alta. Ela hesitou. Você não vai entender ainda, meu amor. Por favor. Marina respirou fundo. Lucas, disse claramente, articulando cada sílaba. Os olhos dele se arregalaram. Ele não entendeu a palavra, mas reconheceu que ela havia falado, que o som tinha vindo dela. De novo. Lucas, meu Lucas lindo e corajoso. Ele riu, o som saindo estranho de sua garganta, desacostumada a modular voz. Mas era riso. Era alegria pura. Ricardo observava da porta, apoiado no batente, uma expressão de mistura de alegria e melancolia no rosto. Marina encontrou seus olhos. Eles compartilharam um momento de compreensão silenciosa. Isso era o que ela estava deixando para trás. Não apenas um emprego, mas uma família. Naquela noite, quando Lucas finalmente dormiu exausto de todas as experiências sensoriais novas, Ricardo encontrou Marina na cozinha. Amanhã é véspera de Natal, ele disse sem preâmbulo. Eu sei. E você disse que iria embora depois que ele estivesse recuperado. Marina não respondeu, apenas assentiu. Ele está se recuperando bem, melhor do que esperávamos. Ricardo se aproximou. Mas Marina, por favor, passe o Natal conosco. Só mais um dia. É tudo o que eu peço. Ricardo, por Lucas, não por mim. Ele vai querer você aqui no Natal. E era exatamente por isso que ela deveria recusar. Porque cada dia extra tornava mais difícil partir. Mas quando olhou para Ricardo, viu súplica genuína em seus olhos. Está bem. Ela concordou baixinho. Mais um dia. Obrigado. Ele estendeu a mão e, após hesitar, ela a pegou. Marina, não importa o que aconteça, você sempre terá um lugar aqui. Sempre. Marina apertou sua mão uma última vez antes de soltá-la. Eu sei. Mas saber não tornava mais fácil. Quando saiu naquela noite, Marina sabia que o dia seguinte seria o mais difícil de sua vida. Véspera de Natal. Sua última noite com a família que amava. E o momento em que teria que dizer adeus ao menino que considerava filho. E ao homem que havia roubado seu coração, mesmo enquanto ela se recusava a admitir. A véspera de Natal amanheceu com neve leve caindo sobre a cidade. Marina observou os flocos brancos pela janela de seu apartamento, já completamente arrumado e pronto para ser deixado para trás. Suas malas estavam prontas ao lado da porta. O bilhete de demissão formal estava na bolsa. Hoje era o dia. Vestiu-se com cuidado especial. Um vestido vermelho simples que Lucas sempre dizia ser bonito, mesmo sem poder ouvir as palavras, apenas vendo a cor. Prendeu o cabelo solto, algo que raramente fazia. Se era sua última vez com eles, queria que fosse memorável. Quando chegou ao apartamento dos Almeida às 9 da manhã, a porta se abriu antes que ela pudesse bater. Ricardo estava ali, também vestido com mais cuidado que o normal. Calça social e camisa azul clara. Seus olhos a percorreram rapidamente antes de encontrar os dela. Você está linda, ele disse simplesmente. Obrigada. Marina entrou, sentindo o peso da despedida em cada movimento. A sala estava decorada para o Natal. Uma árvore imensa brilhava no canto, coberta de luzes e enfeites. Presentes coloridos se empilhavam embaixo. Havia guirlandas nas janelas e o cheiro de canela e pinheiro no ar. Era mágico. Era perfeito. E partia seu coração. Lucas ainda está dormindo. Ricardo explicou, conduzindo-a até a cozinha onde havia preparado o café. Achei melhor deixá-lo descansar. Ontem ele ficou muito empolgado com os preparativos. Marina aceitou a xícara, suas mãos roçando nas dele por um breve segundo. Ricardo, eu... Não. Ele levantou a mão gentilmente. Não hoje, por favor. Hoje é Natal. Vamos apenas estar juntos.
Deixa o resto para depois. Ela assentiu, grata pela clemência temporária. Lucas acordou meia hora depois e veio correndo para a sala. Quando viu Marina, seu rosto inteiro se iluminou. Ele correu para seus braços e ela o pegou, girando com ele como sempre fazia. Feliz Natal, meu amor, ela sinalizou quando o colocou no chão. Feliz Natal. Você vai ficar o dia todo? Ele perguntou esperançoso. Marina hesitou apenas um segundo. Vou ficar bastante tempo com você hoje. Vamos fazer um dia especial. E foi exatamente isso que fizeram. Marina preparou o café da manhã favorito de Lucas, panquecas com formato de estrela. Eles decoraram biscoitos de gengibre juntos, Marina e Lucas rindo quando a cobertura acabava mais nas mãos do que nos biscoitos. Ricardo tirou foto após foto, capturando cada momento. Papai virou fotógrafo, Lucas sinalizou rindo. É porque momentos especiais merecem ser lembrados. Ricardo respondeu em libras imperfeitas, mas sinceras. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as segurou. Não hoje. Não ainda. À tarde sentaram-se juntos na sala para ver um filme de Natal. Lucas se aconchegou entre Marina e Ricardo no sofá, cobertos por um cobertor macio. De vez em quando o menino reagia aos sons do filme. Música, explosões, diálogos. Cada reação era um milagre pequeno. Ouvi a música. Ele sinalizava excitado cada vez. Logo você vai entender as palavras também, Marina prometia. Vai ser ainda mais mágico. Durante o filme, Ricardo estendeu o braço atrás de Lucas, sua mão repousando levemente no ombro de Marina. Ela não se afastou. Por hoje, deixaria as defesas caírem. Por hoje, permitiria que aquilo fosse real. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de rosa e laranja através das grandes janelas, Ricardo sugeriu que Lucas fosse tomar banho antes do jantar de Natal. Mas eu quero ficar com Marina, Lucas protestou. Ela vai estar aqui quando você voltar. Ricardo garantiu. Prometo. Marina forçou um sorriso e assentiu. Lucas, confiante, correu para o banheiro. Assim que ficaram sozinhos, o ar na sala mudou. Ricardo se virou para ela. Marina, eu sei. Ela o interrompeu suavemente. Eu sei o que você vai dizer. Sabe mesmo? Ele se aproximou. Porque eu nem sei direito o que quero dizer. Há tantas coisas, e nenhuma palavra parece suficiente. Marina se levantou, criando distância entre eles. Ricardo, por favor, você prometeu. Hoje é só sobre Lucas. Lucas ama você. Eu também o amo. E eu? Ricardo perguntou baixinho. Você me ama, Marina? A pergunta ficou suspensa entre eles. Marina sentiu o mundo parar. Ela poderia mentir, deveria mentir, mas olhando para aqueles olhos escuros cheios de esperança e medo, não conseguiu. Sim, sussurrou. Deus me perdoe, mas sim. Ricardo fechou os olhos, como se absorvendo aquela confissão. Então por que está indo embora? Porque amar não é suficiente. As lágrimas finalmente começaram a cair. Eu amava Felipe também. E não foi suficiente para fazê-lo ficar. O amor não impede as pessoas de mudarem de ideia, de perceberem que cometeram um erro, de eu não vou mudar de ideia. Ricardo estava na frente dela agora, suas mãos segurando seu rosto com ternura infinita. Marina, olha para mim. Eu não vou mudar de ideia. Você não sabe disso. Eu sei. Porque o que sinto por você não é impulso, não é gratidão, não é conveniência. É a certeza mais absoluta que já tive na vida. Eu te amo. Amo a forma como você cuida do meu filho. Amo como você ilumina cada cômodo. Amo sua força, sua bondade, sua coragem. E vou continuar te amando amanhã, e no próximo ano, e daqui a 10 anos. Marina soluçou. Eu tenho tanto medo. Eu sei. E não vou te forçar a ficar. Se você realmente precisa ir, vou deixar. Mas antes, preciso que saiba que sempre haverá um lugar para você aqui. Sempre. Antes que Marina pudesse responder, ouviram passos. Lucas voltava do banho, cabelos molhados, usando seu pijama de dinossauros. Marina ainda está aqui, ele sinalizou aliviado. Estou sim, meu amor. Marina enxugou rapidamente as lágrimas e abriu os braços. Lucas pulou neles.
O jantar de Natal foi uma tentativa valente de normalidade. Ricardo havia preparado um peru completo com todos os acompanhamentos. Lucas comia entusiasmado, contando em libras sobre todos os presentes que esperava ganhar. Mas sabe o que eu mais quero? Ele sinalizou de repente, olhando para Marina. O que, meu amor? Quero que você fique sempre, que more aqui com a gente. Assim você seria minha mãe de verdade. O garfo caiu da mão de Marina com um barulho metálico. Ricardo ficou imóvel. Lucas os olhava inocente, sem entender o impacto de suas palavras. Lucas! Marina começou, a voz falhando. É meu desejo de Natal. O menino continuou. Você, eu e papai. Uma família de verdade, para sempre. Marina se levantou abruptamente. Desculpa, eu preciso de um minuto. Ela praticamente correu para a varanda, o ar frio da noite batendo em seu rosto quente. Apoiou as mãos no parapeito, tentando respirar através dos soluços que sacudiam seu corpo. A porta atrás dela se abriu. Ricardo. Ele não sabe o que está pedindo. Marina disse sem se virar. Ele sabe exatamente. Ricardo se aproximou. Crianças sempre sabem. Elas veem o que é verdadeiro quando os adultos estão muito ocupados tendo medo. Ricardo, fica. Ele a virou suavemente para encará-lo. Por favor, fica. Não por mim, não por Lucas, mas por você. Porque você merece ser amada. Merece ser feliz. Merece uma família. E se der errado? E se der certo? Ele segurou suas mãos. Marina, eu não posso prometer que nunca vamos brigar, ou discordar, ou ter dias difíceis. Mas posso prometer que nunca vou desistir, que vou acordar todo dia escolhendo te amar, que vou lutar por nós, sempre. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu a sinceridade crua em seus olhos, a vulnerabilidade de um homem que havia aberto completamente seu coração. E pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar. Acreditar que talvez, só talvez, ela merecesse isso. Eu estou apavorada, confessou. Eu também. Ele sorriu através das próprias lágrimas. Mas estamos apavorados juntos. Isso conta para alguma coisa? Antes que Marina pudesse responder, a porta da varanda se abriu novamente. Lucas estava ali, segurando seu ursinho, os olhos grandes e assustados. Por favor, não briga, ele sinalizou rapidamente. Eu não queria deixar vocês tristes. Desculpa. Marina e Ricardo se olharam e simultaneamente se ajoelharam. Abriram os braços e Lucas correu para eles, os três se abraçando ali no frio da varanda. Nós não estamos brigando, meu amor, Marina sinalizou contra o cabelo dele. Estamos só conversando sobre coisas de adultos. Você vai embora? Lucas perguntou, afastando-se o suficiente para olhá-la com aqueles olhos enormes. Ouvi papai e você conversando esses dias. Não entendi as palavras ainda, mas vi nos rostos de vocês. Você vai me deixar? Marina sentiu o coração se partir. Aquele menino pequeno e corajoso havia notado tudo. Havia carregado esse medo sozinho sem poder sequer perguntar até aquele momento. Lucas, ela começou, mas as palavras falharam. Ela está com medo, Ricardo explicou ao filho em libras. Às vezes as pessoas que amamos nos machucam e depois ficamos com medo de amar de novo. Marina foi muito machucada antes. Lucas processou isso com a seriedade de uma criança que havia enfrentado suas próprias dificuldades. Então, pegou a mão de Marina e a colocou sobre seu próprio coração. Eu também tenho medo. Ele sinalizou com a mão livre. Tenho medo que os sons novos vão embora. Que vou acordar e não vou mais ouvir nada. Mas o médico disse que só vai melhorar. Que eu preciso confiar. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marina agora. Você precisa confiar também. Lucas continuou com uma sabedoria que não deveria ter aos 5 anos. Papai ama você. Eu vejo. E você ama ele. E eu amo vocês dois. Ricardo passou o braço ao redor de Marina, apertando-os contra ele. Somos 3 pessoas quebradas, ele disse suavemente. Mas talvez juntos possamos nos consertar. Marina olhou para eles. O homem que a amava apesar de seus medos e o menino que ela amava como filho. Sua família, se ela tivesse coragem suficiente para aceitá-los. Ela começou. E então aconteceu. Lucas afastou-se ligeiramente. Seu rosto ficou extremamente concentrado. Ele abriu a boca,
E com esforço visível, um som saiu. Não um grito, não um choro, uma palavra, baixinho, hesitante, imperfeitamente articulado, mas inequivocamente uma palavra real. Mãe! O mundo parou. Marina congelou completamente, seus olhos se arregalando em choque absoluto. Ricardo ficou imóvel ao lado dela, uma mão voando para cobrir a própria boca. Lucas olhou para Marina com os olhos brilhando de lágrimas e orgulho. Ele não havia usado libras. Havia usado sua voz que estava aprendendo a controlar, a modular, a usar. Mamãe, ele repetiu mais claro desta vez, estendendo suas pequenas mãos para ela. Minha mamãe. Marina desmoronou. Puxou Lucas contra si com força, soluçando. Sim, meu amor. Sim, sua mamãe. Sempre sua mamãe. Ricardo os envolveu, seus ombros sacudindo com emoção. Ali, na varanda fria, os três choraram juntos. Lágrimas de alegria, de cura, de amor. Quando finalmente conseguiram se recompor, Lucas olhou entre os dois adultos. Ficou? Ele perguntou em libras. Mas Marina sabia que em breve ele perguntaria com palavras também. Ela olhou para Ricardo, que a observava com esperança crua e vulnerável. Então olhou para Lucas, para aquele menino corajoso que havia acabado de lhe dar o presente mais precioso do mundo. Não apenas sua primeira palavra, mas a permissão para ser a mãe que ela sempre quisera ser. Marina respirou fundo, finalmente deixando o medo ir. Não completamente. O medo nunca desaparece totalmente, mas o suficiente para dar um passo em direção ao amor ao invés de fugir dele. Fico, ela sussurrou. Então, mais alto, com certeza. Eu fico. Lucas gritou de alegria, um som agudo e desafinado, mas lindo aos ouvidos de todos. Ele pulou nos braços dela, e desta vez, quando ela o pegou, soube que não teria que colocá-lo no chão e ir embora. Não hoje, não amanhã, não nunca. Ricardo a puxou para seus braços, beijando sua testa, suas bochechas, finalmente seus lábios. Era um beijo salgado de lágrimas, repleto de promessas e segundas chances. Obrigado, ele murmurou contra seus lábios. Obrigado por confiar em nós. Vou passar cada dia provando que mereci essa confiança. Nós vamos provar, Marina corrigiu, entrelaçando seus dedos nos dele com Lucas ainda aconchegado entre eles. Porque é isso que famílias fazem. Família. A palavra nunca soou tão bonita. Eles voltaram para dentro, onde o jantar de Natal os esperava esfriando. Mas ninguém se importou. Sentaram-se juntos no sofá, Lucas entre seus pais, contando sobre os sons que havia ouvido aquele dia, praticando palavras simples com sua voz nova. Papai, ele disse, a articulação ainda incerta. Estou aqui, filho. Mamãe, ele virou para Marina. Estou aqui, meu amor. Sempre estarei. Amor, Lucas tentou, apontando para os três. Família. Marina beijou o topo de sua cabeça, entrelaçando sua mão livre com a de Ricardo. Olhou ao redor, a árvore brilhante, os presentes, a neve caindo lá fora, e as duas pessoas que transformavam aquela casa em um lar. Ela havia passado tanto tempo construindo muros ao redor de seu coração, tão apavorada de ser machucada novamente. Mas Lucas lhe ensinou algo naquela noite. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ter medo e escolher amar mesmo assim. Ricardo apertou sua mão, e quando ela olhou para ele, viu seu futuro refletido naqueles olhos escuros. Não seria perfeito. Teriam discussões, desafios, dias difíceis, mas enfrentariam juntos. Feliz Natal, Ricardo sussurrou. Feliz Natal, Marina respondeu. E pela primeira vez em anos, ela realmente estava feliz. Do lado de fora, a neve continuava caindo, cobrindo o mundo em branco. E dentro, uma família, não perfeita, mas real e verdadeira, celebrava não apenas o Natal, mas o milagre do amor que cura e nos dá coragem para recomeçar.